Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34. Versículos de 5 a 7. Êxodo 34, de 5 a 7. Diz o seguinte, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Êxodo 34, de 5 a 7. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o pecado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Vamos orar? Senhor Deus, aqui na Tua presença, Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de observar a Tua Palavra, estudar a Tua Palavra, e nos ajude, ó Pai, a desenvolver em nós um coração contrito, um coração quebrantado, um coração puro diante do Senhor, para receber a Tua Palavra e fazer com que ela faça diferença no nosso coração, que nós sejamos, ó Pai, constantemente moldados à imagem do Senhor Jesus Cristo e que sejamos fiéis até o fim. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o pastor Jamil tem trazido uma sequência, de estudos sobre Deus. A gente chama isso na teologia de teologia propriamente dita, porque é literalmente o estudo de Deus. E nós vamos então trabalhar hoje pela manhã. O pastor Jamil veio trazendo algumas características, falou sobre a onisciência de Deus, a onipotência de Deus. E ele vem trazendo então essas características, e hoje nós vamos trabalhar sobre os nomes de Deus. Eu vou começar então, hoje, eu acredito que o pastor vai dar sequência em vários outros nomes, mas eu gostaria de trabalhar com um nome específico, que é o nome que ele é utilizado aqui em Êxodo 34, que é o nome que o próprio Senhor Deus, ele dá a Moisés para que o povo adorasse ele de maneira correta, que é um nome que expressa a autoexistência do Senhor e a sua eternidade, aquilo que ele é desde sempre, porque Deus ele não tem um princípio nem um final, ele sempre existiu, ele está acima do tempo. Às vezes esse termo para nós fica difícil de entender, por quê? Porque nós somos limitados ao tempo, nós começamos, temos um meio e teremos um fim terreno, mas não um fim da nossa alma. Então o que acontece? A nossa alma, muita gente diz que ela é eterna. Eu não concordo com essa frase. A nossa alma ela é imortal. Por quê? Porque nós tivemos um princípio. Nós tivemos um princípio que veio diretamente de Deus. Foi Deus que cria em nós a alma. Eu não creio que a nossa alma existia antes das coisas que o pessoal diz que a nossa alma já existia e Deus só coloca em nós. Eu creio que Deus, a cada vez que uma pessoa nasce, Deus então cria aquela alma já partida dele, porque é Deus quem faz todas as coisas. Então, o que acontece? Nós não temos uma pré-existência, mas nós teremos uma existência imortal, continuando com Deus pela sua eternidade futura. Mas a eternidade passada somente é divina, somente Deus é. Então, o que acontece? Deus, sendo eterno em todos os pontos, ele está acima do tempo. Então, como nós temos começo, meio e não teremos fim, nós entendemos que existe uma contagem de tempo. Então, por exemplo, eu hoje tenho 33 anos. Eu sempre falo que é a idade de Cristo, quando ele morreu. Eu espero que eu não morra agora, mas se eu morrer eu vou para o céu, eu tenho essa convicção disso. Então, o que acontece? A partir de agora, eu sei que eu tenho 33 anos. Se Deus permitir, esse ano eu vou fazer 34, ano que vem 35, até que ele me leve. Então, a minha contagem de tempo ela é contada a partir do dia que eu nasci. Existe uma nação, que é a nação coreana, que eles contam ainda a partir do momento da concepção, da barriga.
Então, no caso, se eu fosse contar com a contagem deles, hoje eu teria 34 anos já, né? Então, mas sempre existe um princípio, sempre é um início, enquanto Deus não, Ele está acima disso, Ele é pré-existente, autoexistente, ou seja, antes de todas as coisas, Deus sempre existiu e sempre houve Deus. Ontem nós estávamos lá no acampamento e o pastor Edson, ele falou, Deus falou sobre a questão da trindade de Deus, ele vem trazendo sobre a pessoa de Cristo Jesus, mas ele falou que Cristo, como sendo pessoa, ele é 100% Deus. Eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva, porque a gente sempre usa Deus colocando como um triângulo em que Deus o Deus Pai é uma aresta, o Deus Filho é outra, o Deus Espírito Santo é outra, e a junção dos três forma uma essência que é o triângulo, mas sem um, o outro não, sem um, os três não seriam Deus. Mas eu achei muito interessante que ele falou uma coisa lá, que ele disse, isso é verdade. Só que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não é só uma aresta, Ele é Deus completo. E eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva, porque a gente sempre faz a separação para estudarmos sobre Deus, né? Enquanto Deus Ele é completo, não existe separação dele. Então, quando nós pensamos na preexistência de Deus, ou na autoexistência de Deus e na eternidade de Deus, nós precisamos sempre voltar para esse texto de Êxodo, porque é quando nós pegamos as primeiras vezes, quando Deus ele se revela ao povo e Ele fala quem Ele é. Nós temos a primeira revelação de Deus sobre o povo. A gente teve essa mensagem há algumas semanas atrás, quando eu trouxe sobre Moisés recusando o chamado de Deus. E, alguém podia trazer só um copo d'água? A garganta secou. Falando sobre a recusa de Moisés a Deus, e aí quando Moisés pergunta para Deus, quem é que eu vou falar para o povo que está me enviando a eles para libertá-los? E Deus fala para ele, olha, você vai falar para o povo, eu sou, me enviou a vós. E é o mesmo termo que é utilizado aqui, quando Moisés utiliza para o Senhor aqui, que é o termo que, com o passar dos anos, se perdeu a pronúncia. Então nós falamos o que mais se parece. Obrigado, cara. Deus abençoe. Nós falamos geralmente o que mais se parece. Por quê? No hebraico não existia, no hebraico antigo, não existiam vogais. Então eles falavam conforme a pronúncia que era comum. Então o que acontece? Esse nome de Deus ele é tão importante que os escribas, quando eles estavam refazendo e refazendo as escrituras, porque elas vão se estragando com o tempo, o papel se estraga, né? Então eles tinham que refazer, que segundo a história do povo de Israel, toda vez que um escriba iria escrever o nome de Deus, era utilizado literalmente uma caneta, né, a caneta deles da época, nova, que nunca tinha sido usada antes, e depois que ela era escrito o nome de Deus, essa mesma caneta nunca mais era utilizada para nenhuma outra coisa. Então o que acontece? Eles tinham um respeito muito grande pelo nome de Deus. E esse nome era, se a gente for fazer uma transliteração para a época atual, seria o seguinte, YHWH. Como é que você lê isso? Como é que a gente lê YHWH? É o nome de Deus. Então, o povo de Israel sabia a pronúncia, porque foi o próprio Deus que havia falado para eles. Só que como eles tinham muito respeito e foi se passando os anos, e eles não utilizavam, hoje nós falamos assim, meu Deus, por qualquer coisa, né? Mas não era a mesma palavra que era utilizada para falar sobre Deus em sua totalidade, sobre a sua autoexistência. Então eles não falavam muito essa palavra, só falava quando era lida nas escrituras e depois mais nada. Quem mais falou essa palavra nas escrituras foi o próprio Moisés, quando ele falou referente ao próprio Deus e quando ele ia na adoração a Deus, falar para Deus sobre o próprio Deus.
Então, com o tempo, como não havia as vogais no hebraico, os estudiosos foram fazendo então a tradução, e eles colocaram a tradução como Iavé, que nós conhecemos até hoje como Iavé, tá? Então, o que acontece? Esse significado de eu sou, ele indica então a autoexistência e a eternidade de Deus. Por quê? Porque Deus sempre existiu, Deus sempre foi, Deus é e Deus sempre será. Se nós pararmos para pensar, pensa comigo. Nós falamos assim que nós não mudamos, o meu caráter não muda, não é verdade? A gente não para assim e diz, não, a minha vida, eu sou a mesma coisa desde que eu me conheço. Que eu sempre vivi a minha vida direitinho, sempre procurei. Muitas vezes pessoas falam isso, não falam? Falam assim, não, eu mudei um pensamentinho aqui, uma coisinha ali, mas eu sou a mesma pessoa. Já escutei uma pessoa dizendo assim, de vez em quando a gente está nos grupos falando sobre finanças e tudo, e aí eu falo assim, olha, quer saber como uma pessoa realmente é só dar dinheiro e poder a ela, pronto. Aí eu lembro que uma moça, ela levantou e disse, não importa quanto de dinheiro você me der, eu continuarei a mesma pessoa. Eu parei para pensar aquilo e eu digo, é muita mentira. Isso é muita mentira. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo meu, eu acho. Eu tenho uma Paraty. A Paraty velhinha, mas é uma Paraty. Me leva para qualquer lugar, não leva? Se eu tivesse muito dinheiro, eu estaria andando de Paraty? Hoje eu sou grato pela Paraty que eu tenho. Mas se eu tivesse muito dinheiro, eu estaria andando de quê? Lamborghini, Range Rover, uma Ferrari. Por quê? Porque o dinheiro me possibilitaria ter isso. Se eu tivesse muito dinheiro, eu estaria andando com um reloginho simples. Nem relógio eu não tenho, né? Mas eu estaria andando com o quê? Quem é ligado? Com Rolex, né? 150 mil, 200 mil. Porque o dinheiro me possibilitaria isso. Aí é onde vem o seguinte, se eu tivesse muito dinheiro, eu não estaria indo como a gente chama entre os jovens, o podrão da esquina, né? Eu não estaria comendo o podrão da esquina, eu iria onde? Assim, no mais chique que eu conheço até agora, porque eu não tenho muito dinheiro, um dia eu gostaria de ter, mas isso é só Deus que sabe, e Ele pode dizer para mim, nunca você vai ter, e eu vou ficar feliz do mesmo jeito, porque Deus é quem nos dirige. Mas Ele sempre procura ter uma vida melhor, né? Mas hoje, para mim, assim, um augezinho seria o coco bambu, né? O coco bambu todo dia. Eu não estaria mais frequentando determinados lugares. Por quê? Porque o dinheiro me permitiria. Então o que acontece? Nós mudamos conforme as situações. Não é verdade? Nós mudamos conforme as situações. Conforme a nossa vida financeira, conforme os nossos status sociais. Nós mudamos. Porém Deus, Ele não muda. Ele é imutável. O pastor pregou sobre isso, né? Sobre a imutabilidade de Deus. Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo para sempre. Então, pensa comigo. Se Deus é o mesmo, porque muitas vezes, o pastor até falou sobre isso, muitas vezes Deus trata de formas diferentes com o povo. Vou dar um exemplo. Minhas filhas, está todo mundo escutando ela dando um showzinho lá fora, né? Depois da escola dominical a gente vai ter uma conversa. Mas, pensa comigo. As minhas filhas, uma tem 2, a outra tem 4. A forma como eu trato elas hoje é diferente da forma como eu vou tratar elas futuramente. Porque o período de aprendizagem, o período de cuidado vai passar. E vai ter um momento que elas vão precisar fazer escolhas por si mesmas. Igual, por exemplo, todo mundo aqui, a maioria é adulto. Temos algumas crianças e alguns adolescentes, mas a maioria é adulto. Então deixa eu perguntar uma coisa. Os pais de vocês trabalham com vocês da mesma maneira como vocês eram quando pequenos? Não. Por quê? Porque muda-se a maturidade daquele que está crescendo. Quando falamos sobre Deus, Deus Ele não muda, Ele é imutável, mas Ele trata de forma diferente com o seu povo por causa da maturidade em que Ele ensina o seu povo.
O povo de Israel não tinha maturidade absolutamente nenhuma. Pensa comigo, eles tinham acabado de sair do Egito. Eles tinham acabado de se tornar uma nação. Para se tornar uma nação precisa ter 3 coisas. Quais são? Os irmãos se lembram? Precisa ter, primeira coisa, um povo. Segunda coisa, eles precisam ter leis. E terceira coisa, que é a mais importante, senão não existe povo, precisa ter uma terra. Para ser uma nação precisa ter isso aqui: o povo, leis e terra. O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito. Eles só tinham literalmente o quê? O povo. Eles não tinham leis e eles não tinham terra. Eles estavam indo para uma terra que Deus havia prometido para Abraão lá atrás. Então eles estavam caminhando, era um povo imaturo. Então Deus estabeleceu as suas leis, Deus estabeleceu tudo para que eles pudessem ter o quê? Segurança, para quando eles forem estabelecidos dentro da terra, eles tivessem toda a parte de leis, eles tivessem toda a parte estrutural, social, para que eles permanecessem então constantemente como a nação sacerdotal. Então Deus ele vai trabalhar com o seu povo dessa maneira. Isso trata justamente sobre quem Deus é, não a sua mudança, Está tendo muita conversa paralela e nós somos poucos, irmãos. Então vamos manter a reverência, tá bom? Deus ele não muda de forma nenhuma, mas ele trata com o seu povo para que o seu povo cresça e ele viva. Hoje, Deus trata da mesma maneira como ele tratou com o povo de Israel? Não, mas ele está tratando como nós, como o seu povo que já conhece a sua palavra. Ele está nos tratando como adultos. Então, quando nós falamos sobre Deus e quem é a sua autoexistência, a sua eternidade, nós podemos colocar junto com a sua imutabilidade, porque temos a certeza e a convicção de que o mesmo Deus que sempre foi, é o mesmo Deus que é hoje. Ele trabalha conosco de maneira apenas diferente, porque ele já entende que nós temos a sua palavra. E nós crescemos dessa maneira. Então, quando nós falamos sobre Deus e sobre quem Deus é, nós precisamos entender quando Moisés, ele recebe a palavra do Senhor, ele recebe as tábuas da lei, e aí eu vou estruturar onde nós estamos aqui. Pensa comigo. Nós estamos aqui no livro de Êxodo, no capítulo 34, algumas semanas depois de que Deus ele dá os 10 mandamentos para o povo. O que acontece quando Deus deu os 10 mandamentos para o povo? Que deu para Moisés. Moisés desce do monte, o que o povo está fazendo? Está adorando o bezerro de ouro, dizendo, foi esse bezerro que salvou a gente. Gente, olha, eles tinham visto as 10 pragas, eles tinham visto a abertura do mar vermelho, eles tinham visto o faraó se render aos pés de Deus, eles tinham visto maravilhas que nenhuma outra nação tinha visto até aquele momento. E porque Moisés passou 40 dias em cima de um monte, 40 dias, somente isso. Nós vamos morrer. Tá bom, não, então temos que adorar alguma coisa. Eles foram diretamente aqui ao segundo que estava no comando, porque era para ser somente Moisés, mas Moisés reclamou com Deus, tá, lembra? Ele recusou a Deus, e aí Deus disse o quê? Não, você vai levar quem? Arão, que é seu irmão, ele vai te ajudar. E Arão foi o porta-voz de Moisés. Aí quem o povo chama? Arão. Então Arão, é o seguinte, nós queremos adorar um Deus. Arão, que futuramente se torna sacerdote do povo, o que ele faz? Não, traz aqui o ouro, né? Traz aí o ouro, vamos fazer um bezerro de ouro que nós vamos adorar a Deus. É esse Deus, essa representação de Deus. Mas na lei que Moisés estava descendo para o povo, qual era um dos primeiros mandamentos? Não adorarás outros deuses. E o segundo? Não farás para ti imagem de escultura. Os 2 primeiros mandamentos, eles literalmente estavam descumprindo lá. O que Moisés faz? De tão irado, ele pega as tábuas da lei e ele dá-lhe, no bezerro de ouro, quebrando as tábuas da lei. Aquelas tábuas tinham sido escritas por quem?
por Deus. Nós vemos claramente a Bíblia dizendo o seguinte, que Deus escreveu as tábuas. O povo perdeu as tábuas que tinham sido escritas pelo próprio Deus. Moisés então repreende o povo se arrepende, entre aspas, porque o povo vai cometer ainda mais coisas contra Deus, mas se arrepende naquele momento. Moisés então novamente sai do meio do povo e sobe para um monte novamente. Só que dessa vez Deus escreve de novo as tábuas? Não. Dessa vez ele fala, não, Moisés, agora você vai escrever. Vocês não deram valor à primeira, o povo não deu valor à primeira, agora você vai escrever. E Moisés começa a escrever as tábuas da lei ali. E quando ele está finalizando, porque olha como diz aqui, capítulo 34, versículo 1. Olha o que diz assim, 1 e 2. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali apresentes a mim no cimo do monte. Versículo 3. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacenta defronte dele. E lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graças aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Olha, depois disso, Deus faz uma aliança com o povo, através de Moisés ali, que era contra a infidelidade deles. E aí Deus faz então novamente as tábuas da lei. Então o que acontece? Nós podemos ver que Moisés, quando chega diante de Deus aqui, Moisés adora a Deus. É a primeira coisa. Então ele faz 3 coisas aqui com relação a Deus. Primeira coisa, ele adora a Deus por quem Deus é. E a primeira frase que ele utiliza, Senhor, ele diz: olha, Senhor, quem o Senhor é, sua autoexistência, sua eternidade, quem o Senhor é de verdade. É isso que o Senhor é. Depois, ele traz as características de Deus. Olha quais características ele fala. Olha, Deus compassivo e misericordioso, Deus paciente, longânimo, Deus cheio de amor e de fidelidade, Deus perdoador, Deus justo. Ele adora a Deus, ele traz as qualidades de Deus para fora. E por último ele fala o seguinte: Senhor, olha, o teu povo é de dura cerviz, o teu povo é um povo difícil, mas perdoa-nos e toma-nos como teu povo. Moisés então implora a Deus para que Deus tome o povo, para que o povo seja realmente a nação que ele foi chamada para ser. Então, quando nós falamos sobre Deus compassivo e misericordioso aqui, nós falamos que Deus revela seu caráter de compaixão e misericórdia, porque Ele é um Deus que se preocupa profundamente com a sua criatura, com suas criaturas. Ele deseja estender a sua graça e bondade a todos. Olha, Deus ele não queria literalmente destruir a nação de Israel. Deus ele ficou furioso pelo quê? Pelo pecado. O nosso Deus é um Deus santo. E o pecado do povo de Israel é o que fazia separação. Isaías futuramente vai falar isso. Olha, o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. Porque Deus é um Deus santo. E por ser um Deus santo, olha, só para vocês terem ideia, as mulheres vão se identificar muito aqui. Mansa, pensa, sabe aquela toalha branquinha, assim, parece coisa de luxo. Você coloca em cima da mesa para enfeitar, para ficar aquela coisa linda. Aí de repente vem um menininho
pega uma mão cheia de chocolate e passa ali. Qual é o sentimento que as irmãs, até os homens, né? Mas principalmente as irmãs são mais cuidadosas, né? Qual é o sentimento que você tem naquele momento? Tu já está fazendo até assim com a mão, né? Dá-lhe uma. Por quê? Nós que somos seres humanos, nós gostamos de quê? Das coisas limpas, não é verdade? Quanto mais limpa, mais bonitinha, mais ajeitada, nós gostamos, nos sentimos bem. Quando a casa está meio bagunçada, a gente chega, a gente toma um banho, fica ali, a gente fica se sentindo mal, não fica? Mas quando a casa está limpinha, que você senta no sofá, está aquela coisa toda ajeitadinha, cada coisa no seu lugar, parece que você descansa, né? Você descansa muito mais. Se nós que somos seres humanos, somos pecadores, nos sentimos assim, com coisas simples, imagine o próprio Deus. Quando ele fala que ele é santo e não há nele nada que é maculado, e de repente chega diante da presença dele o pecado, o pecador cheio de pecado. Então a vontade de Deus naquele momento é o quê? A destruição total daquilo, porque Deus não suporta o pecado. É por esse motivo que Isaías fala que o Senhor Jesus Cristo, né, falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, foi gracioso para Deus, foi gostoso para Deus massacrar o Senhor Jesus Cristo na cruz. Não porque era o Senhor Jesus Cristo, mas era porque era o pagamento dos nossos pecados. Então é uma coisa muito séria quando nós falamos sobre a presença de Deus, ou quando falamos sobre a santidade de Deus, sobre falamos como Deus é. Porque quando Moisés vem tratar com Deus aqui, ele fala justamente sobre essa compassividade do Senhor Deus, sobre essa misericórdia, mas ele lembra quem eram aqueles que estavam indo diante de Deus. Ele diz: olha, Senhor, nos perdoa, porque a nossa maldade, a nossa rebelião, o nosso pecado é que nos separa do Senhor, então nos perdoa, porque Deus é um Deus perdoador. A disposição de Deus para perdoar é central no plano da salvação. Já parou para pensar? Que o amor de Deus, a gente geralmente trata amor como o quê? Como um sentimento, não é? Nossa, eu amo meus pais, então eu quero abraçá-los, quero beijá-los. Eu amo minha esposa, então eu quero estar constantemente com ela, quero abraçá-la, andar de mão dadas. Eu amo meus amigos, gosto de estar junto com eles. Então a gente sempre trata o amor como um sentimento. Então, por exemplo, no momento que eu estou com raiva de alguém, não quero que esteja perto, assim, eu amo, mas não tanto quanto antes. Porque a gente trata o amor como um sentimento. Já imaginou se Deus quisesse tratar a gente com o amor como um sentimento? Qual é o sentimento de Deus em relação ao amor? Ou em relação ao pecado? Ódio! O sentimento de Deus em relação a nós, pecadores, ao nosso pecado, é ódio. Mas em João 3,16 nós vimos que Deus amou, Deus amou. Ou seja, é decisivo. Foi uma decisão de Deus amar o mundo. Foi uma decisão de Deus amar o pecador e enviar seu Filho Jesus Cristo. Então, quando nós trabalhamos assim, nós podemos parar para pensar o seguinte: se nós trabalhamos com Deus, Deus não trabalhando com os seus sentimentos, mas com a sua decisão, nós precisamos levantar as mãos para os céus, porque nós entendemos então ali o que é a misericórdia e a graça de Deus. Quando nós falamos esses dois termos, misericórdia e graça, precisamos entender ela dentro mais a fundo. O que é a misericórdia de Deus? É quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Eu sempre falo para a Tatá, olha, eu falei para você obedecer, falei para você fazer isso, fazer aquilo outro. Você fez? Não. Tá. Então eu preciso tratar com você com duas maneiras. A primeira, que vai ser a que eu vou usar agora, vai ser a misericórdia. Você sabe o que é? Não. Então deixa eu te explicar o que é misericórdia. Eu não vou dar a você aquilo que você merece, porque eu já te falei. Então eu vou tratar como Deus trata a gente. Eu não vou te dar aquilo que você merece. Porém, a misericórdia chega a um ponto que ela tem que ter um basta. Então agora, nessa primeira vez, você não vai levar. Misericórdia. Na próxima, você vai levar. Aí você vai entender o que é graça. O que é graça? É o favor imerecido.
não merecia que eu corrigisse. Por quê? Porque desobedeceu. Então ela não merecia que eu corrigisse ela. Mas por decisão, eu decido corrigi-la, para que ela se torne uma pessoa de bem. E aí eu vou utilizar a graça. E a graça é literalmente levar uma lapada. Por quê? Porque agora, qual seria o meu sentimento? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Desobedeceu? Deixa pra lá. Vou ficar perdendo minha paciência não. Não seria isso mais lógico? Eu vou ficar perdendo a paciência, ficar falando isso. Aí depois me irrita. O mais lógico seria, deixa pra lá. Mas não, agora eu vou usar a graça. Então eu vou te dar uma coisa que você não merece, que é a educação. Então agora você vai levar uma palmadinha para você aprender. E leva. Então você trabalha com graça e com misericórdia. É exatamente o que Deus faz conosco. Então, Deus, sendo autoexistente, sendo eterno, Ele decide limitar-se a nós, utilizando a sua graça e a sua misericórdia conosco. E Ele é um Deus longânimo, é um Deus paciente. Não é isso que o Moisés fala para ele? Olha, no versículo 6, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Deus, Ele é paciente, Ele nos dá tempo para se arrepender. Você já parou para pensar? O povo de Israel estava sendo levado para onde? Para Canaã. Você entende? Muita gente diz assim, nossa, mas Deus foi maldoso com o povo de Canaã, né? Mandou destruir tudo lá. Só que Deus deu para o povo de Canaã 480 anos para se arrependerem das maldades que faziam. Sabe o que o povo de Canaã fazia? A gente fala assim, não, mas Deus foi muito maldoso com o povo de Canaã. Sabe o que o povo de Canaã fazia? Eles sacrificavam seus filhos para os seus deuses. Eles queimavam mulheres virgens. Eles destruíam as nações que estavam ao redor. Viviam constantemente assolando vilas e vilarejos de outras nações. E nós vemos que o povo de Canaã não era só um povo. Eram várias nacionalidades ali dentro. Deus fala, os amorreus, os heveus, os jebuseus, eu não vou lembrar o tanto de eus, mas era um monte. Eram povos que literalmente viviam para desonrar a Deus. E Deus deu para ele 430 anos, se tornou 480, né? Porque o povo de Israel ficou no deserto, mas 480 anos para se arrependerem. E eles não se arrependeram, decidiram viver longe de Deus. Então Deus, Ele tem misericórdia, Ele tem paciência e longanimidade. Ele deu àquele povo tempo para se arrependerem. E Ele é um Deus justo. Olha o que diz aqui, olha, no versículo 10. Capítulo 34, versículo 10, só para nós finalizarmos. Então disse: eis que faço uma aliança diante de todo o meu povo, de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra. Olha o que Deus está falando aqui para o povo de Israel. Eles já tinham visto maravilhas que nunca tinham sido vistas em toda a terra. Nunca se tinha visto pragas, nunca se tinha visto o mar se abrindo. Nunca tinha visto, com uma só palavra, destruir todo um exército. Eles nunca tinham visto isso. Mas Deus faz uma aliança com eles novamente. Então, diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te sejam por cilada. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é. Para que não faça aliança com moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas os seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e das suas filhas prostituindo-se com seus deuses. Façam
que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. E logo depois Deus estabelece aqui 3 festas para eles, para que eles guardassem essa questão de santidade diante de Deus. Então nós vemos Deus tratando com o seu povo, de maneira que ele estava tratando a parte interna do seu povo, para o seu povo ser uma nação santa, uma nação sacerdotal. E tudo isso tem a ver com o nome de Deus, porque novamente Deus ele é eterno e ele é autoexistente. Então nada que aconteça na humanidade surpreende Deus, nada que aconteça na humanidade faz diferença para Deus nos seus planos eternos, e nem nos seus planos pessoais, nem nos seus planos para cada um individuais. Nada faz diferença. Mas Deus ainda assim se limita a cuidar do seu povo individualmente e coletivamente. Pensa comigo, nós que estamos aqui, nós somos quantos hoje? 4, 5, 6, 7, 8, umas 25 pessoas mais ou menos, né? Temos umas 25 pessoas aqui. Deus cuida de cada um de nós, individualmente. Olha, eu não sei a maioria do sobrenome dos irmãos. Eu conheço os nomes, mas sobrenomes eu de vez em quando tenho que ficar perguntando. Eu mando para a Esté, que a Esté sabe, tem ela decora muito fácil, né? Então eu falo, Esté, qual é o sobrenome do fulano de tal, para o irmão fulano de tal, para eu colocar lá no slide. Então, mas às vezes eu não sei. Mas Deus conhece cada fio do nosso cabelo. Sabe quando você passou o pente hoje e caiu aqueles fiozinhos do pente? Deus conhece cada um deles, desde a sua eternidade passada até a sua eternidade futura. E é por isso que nos dá a segurança de vivermos para a sua glória, porque Ele não muda, Ele é eterno, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Então, para nós finalizarmos, os nomes de Deus na Bíblia, eles nos revelam profundidade e riqueza do seu caráter. E quando nós estudamos esses nomes, nós somos levados a um relacionamento mais profundo com Ele, porque nós sabemos como o povo se relacionava, como Moisés se relacionou com Deus ali, sobre quem Deus era e sobre o reconhecimento que Moisés tinha sobre Deus e sobre todos os outros nomes de Deus. Reconhecemos então sua santidade, sua misericórdia, sua paciência, sua fidelidade, seu perdão, sua justiça. Então que nós possamos viver, irmãos, de acordo com esses atributos, refletindo a glória de Deus em nossas vidas. Vamos orar? Pai, aqui na Tua presença, Senhor, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos ajude a viver para a honra e glória do Teu santo nome, e que o Senhor seja magnificado sobre todas as coisas no nosso meio. Que o nosso coração realmente esteja disposto a servir e honrar o Senhor. Te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estudar a Tua palavra, e nos ajude, Senhor, a crescer cada dia mais para honrar o Teu santo nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.